Olá! Nesta edição especial do Câmara Rio Notícias, vamos falar sobre o Outubro Rosa, que é uma campanha de prevenção para conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres no mundo. No Brasil, a doença já representa 28% dos casos de câncer. A Câmara Municipal do Rio se vestiu de rosa para participar da campanha. De acordo com um estudo divulgado pelo INCA, existe uma expectativa de 60 mil novos casos de câncer de mama por ano. O número é alto e mostra que há uma incidência cada vez maior em mulheres mais jovens. No entanto, quando descoberto no início, a chance de cura chega a 95%. Um dos cuidados é o autoexame, o outro é a mamografia. Segundo o Ministério da Saúde, apenas esse ano, mais de 2 milhões de pessoas já fizeram o exame. Heloísa descobriu a doença em 2004. Ela hoje está curada e participa de uma ONG que ajuda na prevenção e no tratamento da doença. O psicológico, ele te abraça. As pessoas que já passaram por isso também abraçam as mulheres que estão na hora ali de choro, de tristeza. Então é necessário um corpo a corpo, porque o corpo a corpo vai trabalhar com você diariamente. Está chorando, está triste? Vai para psicóloga, ela te dá uma reação de ânimo, né? Uma injeção boa, de autoajuda, de autoestima, e dar uma levantada na pessoa para continuar o tratamento. Porque é um tratamento duro, é um tratamento doloroso e é necessário a alegria para você caminhar, né? Senão fica difícil. E para alertar as mulheres da importância da prevenção, está acontecendo esse mês a campanha Outubro Rosa. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico mastologista do INCA, Dr. Marcelo Belo. Dr. Marcelo, muito obrigada por o senhor estar aqui. E para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco da importância dessa campanha para a conscientização da população e quais ações mais importantes. Bom, eu agradeço o convite, Ingrid. A importância do Outubro Rosa é justamente da conscientização da existência do câncer de mama, que hoje é o câncer mais comum na mulher, quando a gente não considera os cânceres de pele, que são cânceres muito frequentes, mas são cânceres de baixa malignidade, digamos assim. O câncer de mama é um problema de saúde pública, é um câncer de muita incidência. No Brasil, ele corresponde a cerca de 28% de todos os cânceres de mama na mulher, né? E as mulheres têm que estar atentas para isso, porque é um câncer, apesar de ser um câncer de alta incidência, é um câncer bastante tratável, né? Principalmente quando você descobre no começo, né? Então, a campanha tem essa importância da conscientização, da importância do diagnóstico precoce, da prevenção e também dos fatores de risco que a gente possa atuar para tentar prevenir um pouco a chance de ter câncer de mama. Doutor, na opinião do senhor, faltam políticas públicas para o diagnóstico precoce e para o tratamento da doença? Não faltam políticas públicas. A gente tem, ao contrário até, eu acho, a gente tem até bastante coisa nesse sentido, né? A gente tem algumas leis aí, até a lei dos 60 dias, que nos obriga, entre aspas, a tratar as pacientes até 60 dias do diagnóstico, né? Nós temos um sistema hoje de regulação que favorece o acesso ao sistema de saúde público, né? Eu acho que o que falta um pouco hoje é o que falta no Brasil como um todo, né? Sem querer entrar no campo da política, mas a gente está com um país hoje um pouco complicado, né? Isso se reflete em todas as áreas, também na área da saúde. Doutor Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre a doença. O que causa o câncer de mama? Existe uma causa específica? Não, o câncer de mama não tem um motivo específico, né? E é uma doença assim, que a gente não tem o que se chama de prevenção primária, como, por exemplo, o câncer de colo de útero, que é um câncer que você descobre uma lesão precursora, você trata e você evita que aquilo vire um câncer. O câncer de mama, dificilmente você tem lesões precursoras que você consiga descobrir que vão virar câncer. Mas, assim, existem alguns fatores que a gente pode interferir. Ele é uma doença multifatorial. Pode ser considerado uma doença hereditária, doutor Marcelo? Em alguns casos, sim, mas é a menor parte dos casos. Mas, assim, gira em torno de 10% de todos os casos tem um componente de transmissão familiar. Você herda de mãe para filha, né? Ou até de pai para filha também. Mas, assim, existem alguns fatores que são importantes que a gente pode minimizar o risco de ter câncer de mama, né? Hoje em dia a gente sabe que alguns são difíceis de serem controlados, como, por exemplo, você começar a menstruar muito cedo, você parar de menstruar muito tarde, você ter filhos. A gente não pode pedir porque as pessoas tenham muitos filhos, né? Mas, assim, a amamentação, por exemplo, é um fator de proteção para câncer de mama. Então, se as mulheres têm consciência disso, elas podem tentar amamentar mais os seus filhos. A gente sabe que há dificuldades hoje no mundo moderno, as pessoas têm que retornar ao trabalho, às vezes é muito difícil, né, você conseguir amamentar seu filho por mais do que 4, 5, 6 meses, né, hoje acho que 6 meses, a licença maternidade, enfim. Mas a amamentação é um fator de proteção muito importante, tem que ser salientado, né? Outro fator de proteção muito interessante também, que tem impacto na chance, no risco de câncer de mama, é a obesidade, né? As pessoas que se mantêm dentro de um peso ideal,
que praticam alguma atividade física têm um risco menor de ter câncer de mama. O consumo de álcool também, né? O consumo de álcool hoje é até um grande problema, porque a gente percebe que o álcool é uma droga social, muito bem aceita, e as mulheres hoje em dia cada vez mais estão consumindo álcool mais precocemente. É comum você ver as meninas já com 15, 16 anos bebendo, né? E o álcool também é um fator de risco para câncer de mama. Então, ou seja, se você consegue controlar isso, deixar para beber socialmente, nos finais de semana, sem exagerar, você também está diminuindo o seu risco de câncer de mama. Existe hoje um percentual de câncer de mama nos homens, cerca de 1%, não é isso, doutor Marcelo? Sim, historicamente é 1% de todos os cânceres de mama, ou seja, a cada 100 casos de câncer de mama em mulheres, você teria um câncer de mama em homem. Lá no INCA, a nossa estatística até mostra um pouco menos do que isso, em torno de 0,6%. Né? É uma doença assim, o homem não tem muito como se prevenir, ele não faz mamografia, né? Mas assim, história familiar de câncer de mama em homens na família devem levar os homens a terem mais atenção com relação à sua mama. Doutor, e quais são os maiores desafios enfrentados pelas mulheres diagnosticadas com câncer de mama? O que o senhor observa num momento tão delicado como esse? Acho que os desafios são inúmeros, né? Primeiro é a incerteza do que significa ter um câncer de mama. E hoje é muito comum eu acho que é muito difícil você não conhecer alguém que não tenha tido um câncer de mama hoje no seu convívio social, né? Uma das primeiras coisas que a gente tenta passar para as mulheres é que não é uma sentença de morte, câncer de mama. É uma doença que por ser muito incidente no mundo inteiro, né, o principal câncer da mulher no mundo inteiro, é uma doença consequentemente muito estudada. Então você tem muito tratamento para ela. Então você tem que conscientizar as pessoas de que não é uma sentença de morte, que você tem como efetivamente oferecer tratamentos eficientes, né, e que elas devem encarar isso, não podem ter medo. Os tratamentos às vezes podem ser um pouco mais agressivos, né? Aí que está inclusive a importância do diagnóstico precoce, porque quanto menor o tamanho da doença, ou seja, quanto mais cedo você encontra a doença, mais fácil é o seu tratamento, menos agressivo ele é, a sua cirurgia costuma ser pequena, não mutila, né? Você às vezes não necessita de quimioterapias, enfim. Né? Essa é uma das importâncias da campanha do Outubro Rosa, de detecção precoce. Né? Mas assim, as angústias são muitas, mas principalmente nessa questão de você achar que... Mas cada uma reage de uma forma diferente, não é, doutor? Sim, com certeza. Né? Algumas encaram muito bem, de forma positiva, no sentido de vou encarar o tratamento, vou fazer e vai tudo dar certo. Agora, tem outras que se sentem muito inseguras, né? E assim, todas as reações são possíveis. Tem aquelas que fogem, são as piores reações, a gente compreende, tem as pessoas que negam a doença, né, que se afastam do tratamento. A gente tem que ter cuidado e muita paciência com essas pessoas para resgatá-las para o tratamento, né? Mas, em linhas gerais, o mais importante é demonstrar que não é uma sentença de morte. Agora, doutor, a campanha fala muito da importância do autoexame. É sempre possível detectar a doença através do toque nos seios? Porque o caroço é o sintoma mais comum, não é isso? O caroço, o nódulo da mama é o caroço, é o sintoma mais comum. O autoexame não substitui o rastreamento mamográfico, né? Ele não é um exame que você possa considerar que se você examinou e está tudo normal, você não tem nada. Não. O importante é um pouco além do autoexame. O importante é que a mulher conheça seu corpo, né? Que ela saiba como são suas mamas, né? Que ela tenha examinado suas mamas em algum momento. Para quê? Para que isso? Para que ela possa perceber se existir alguma alteração. Porque às vezes não é só o caroço, né? Às vezes é uma alteração na pele, às vezes é uma secreção que sai do mamilo, né? E assim, se ela está atenta às alterações do corpo dela, ela percebe isso com mais facilidade. E aí ela pode procurar esclarecer o que está acontecendo, né? Procurar um serviço médico, enfim, para buscar uma informação mais técnica sobre o que está acontecendo. Então, ao perceber qualquer sintoma diferente, quem procurar? Quem o senhor indicaria? Bom, o ideal era procurar um médico mastologista, mas você não vai encontrar um mastologista em todos os lugares, né? No caso da saúde pública, por exemplo, você vai buscar isso na rede básica, no posto de saúde, no programa de saúde da família, onde os médicos estão habilitados a fazer, pelo menos, a suspeição do diagnóstico. Eles estão habilitados a suspeitar do diagnóstico, estão habilitados a pedir os exames corretos, né? E de face de realmente uma suspeita comprovada, eles também sabem como encaminhar para fazer os procedimentos necessários para o diagnóstico. Muito obrigada, doutor Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade. E o Câmara Rio Notícias Especial fica por aqui. Até a próxima!